Vamos falar do São Paulo, hein? O São Paulo que tem 3 jogos como visitante na Libertadores e 3 vitórias. Marca expressiva desse São Paulo que bateu na noite desta terça-feira o Alianza Lima, jogando no Peru por 2-0, 2 gols de André Silva. Bruno Prado deu São Paulo líder do grupo, situação muito bem encaminhada e conquistando mais 3 pontos na condição de visitante na Libertadores, Bruno Prado. É uma coisa até inédita na história do clube, vencer os 3 jogos fora de casa na fase de grupos. Não foi um grande jogo, bem longe disso lá em Lima, mas é um São Paulo que vai conseguindo resultados, né? Ele 12º jogo de invencibilidade no geral, e na Libertadores, somando do ano passado, não perde desde a estreia contra o Tajeres do ano passado, né? Esse ano venceu o Tajeres lá em Córdoba, ano passado perdeu na estreia e desde então não perdeu mais na Libertadores. O São Paulo tem um padrão muito bem definido nesse sentido, de que dificilmente você vai ver um jogo brilhante do São Paulo. Isso pode acontecer uma ou outra vez, mas vai ser uma exceção. Mas ele é um time duro de ser batido, é um time chato, não é fácil ganhar do São Paulo. Então tem ido, né, dessa maneira. No Brasileiro tem muito empate, né? Só ganhou um jogo, empatou todos os outros, não perdeu para ninguém. E na Libertadores, fora de casa, está conseguindo ótimos resultados, está classificado para a próxima fase, ainda não na matemática, mas na prática está classificado, não tem como perder essa classificação, e será um adversário chato no mata-mata para qualquer um. Não dá para dizer que o São Paulo é favorito para ganhar a Libertadores. Tem times melhores que o São Paulo, Palmeiras é melhor, Flamengo é melhor, pelo menos esses 2 são. Mas se pegar um desses, vai dar trabalho, assim, é um time que também, ao mesmo tempo, se ele pegar um time inferior a ele pode se enrolar também. Assim, o São Paulo é nesse ponto, ele não vai dominar amplamente. Se ele pegar um adversário mais fraco que ele, São Paulo não vai dominar, sufocar, massacrar o adversário, não. Vai ser ali, também no limite. Mas ele vai levar um adversário melhor que ele também ao limite para vencê-lo. Então é isso, né? Não dá para esperar um futebol brilhante. Se for esperar, você vai se decepcionar. Mas um time competitivo, um time que vai lutar, vai brigar, vai vender caro qualquer resultado, isso o São Paulo está conseguindo entregar. Venceu o Tajeres em Córdoba, venceu o Libertad em Assunção e agora foi a vez do Alianza lá em Lima, no Peru. Meu caro Fábio Piperno deu São Paulo 2-0, 2 gols do André Silva, que chegou à marca de 10 gols com a camisa do São Paulo nesta temporada, Piperno. É isso que o Bruno falou. São Paulo é um time que vai perder poucos jogos, assim, e como também não vai ganhar tantos. É por isso que o São Paulo, eu não vejo não vejo o São Paulo com nenhuma chance de brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro, entre os 2, 3, enfim, uma maratona de 38 rodadas, no qual o time tem que ganhar para ser campeão mais de metade dos jogos. Então, em relação a isso, não dá para esse atual elenco do São Paulo. Mas, em compensação, é o São Paulo que quase tirou o Botafogo da Copa Libertadores no ano passado. Foram 2 jogos duros, como vai acontecer, por exemplo, se ele cruzar com o Flamengo, Palmeiras, River e tal, enfim, mata-mata agora. Então, isso também serve para mostrar, primeiro, que assim, qual é o perfil desse time. Segundo, que não adianta ficar imaginando que a todas as semanas o Beldia tem que lutar contra a demissão porque ele está entregando menos do que o elenco pode oferecer. Não, eu acho que o elenco está perto do limite. Acho até que está agora, a gente cobrava isso no Campeonato Paulista, mas agora ele vem, inclusive, renovando o gás, dando mais chance para os garotos daquela geração que venceu a Copinha e também a Copa do Brasil Sub-20. Com isso, ele está criando algumas outras opções do elenco. Ainda não são muitas, mas o São Paulo já tem mais alguns nomes em condição de jogar, em condição de contribuir. A defesa é muito bem arrumada, o goleiro é bom, os zagueiros e os laterais formam uma boa linha defensiva. O meio-campo ocupa bem espaço, então é difícil fazer gol de São Paulo. Agora, dito isso, quer dizer, há que se entender que o limite do time é mais ou menos esse que está mostrando agora. É capaz de fazer boas campanhas, mas não vai brigar por um título brasileiro. E nem por isso o técnico é um analfabeto em futebol que tem que ser chutado, ou pelo menos ameaçado de tomar um bico a cada derrota. O São Paulo, que hoje bateu o Alianza Lima por 2-0, e em termos de chances criadas, teve um gol anulado do Ferreirinha, teve aquela situação do Lucas Moura,
ele ganha numa atrapalhada do sistema defensivo, saída de jogo do Alianza Lima. O Lucas Moura ganha, coloca na frente, é derrubado. O jogador do Alianza Lima é expulso, né? Por se tratar ali de uma chance clara e manifesta de gol, enfim, acaba sendo expulso. Então, assim, o São Paulo poderia ter feito 3-0, poderia ter feito 4-0 aí, de acordo com as oportunidades que teve dentro da partida. Esse São Paulo do Zubeldia, que lidera o grupo agora com 10 pontos, né? Tem 10 pontos o São Paulo no grupo D da competição, após a 4ª rodada da fase de grupos. Mauro César deu São Paulo. Até um destaque aqui interessante desse São Paulo. Já são 12 partidas sem perder na Copa Libertadores, Mauro. Pois é, o São Paulo é um time que perde bem pouco, né? Empata demais no Brasileiro, só venceu um jogo, mas é o único invicto, e na Libertadores tem esse retrospecto aí que é excelente, né? Eu acho que a cada partida do São Paulo, cada rodada, especialmente na Libertadores, a gente vai percebendo o quão sórdida foi a campanha feita contra esse treinador. Que tem um comportamento irracível à beira do campo, precisa moderar um pouquinho o gênio. Hoje ele até me pareceu mais calmo do que o habitual, né? Não estava tão agitado. Me pareceu boa parte do jogo um pouco mais tranquilo do que em outras vezes, que ele ficou o jogo o tempo contra o todo... Fortaleza também estava tranquilo, né? Não sei se ele está tomando um remedinho ali para ficar mais calmo, precisa de repente, né? Ele é um bom treinador. O São Paulo, assim, falamos do Corinthians. O Corinthians entrega para o seu técnico, antes o Ramon Dias, agora o Dorival, um elenco com várias opções. E ele foi buscar agora o Angelelli, o lateral esquerdo, agora esse ano. Quer dizer, precisamos de lateral esquerdo, vamos trazer, está lá fora. Não, traz o cara, não tem problema. O São Paulo é o contrário, o São Paulo demorou a fazer isso, mas finalmente resolveu. Olha, nós temos aqui uma gestão controlada, não podemos gastar mais, a dívida está batendo R$1 bilhão, não dá para continuar nessa sangria. Pagando juros bancários absurdos, né? Esse ano, por exemplo, teve um momento de alta de taxa Selic, e o financeiro do São Paulo, o cara vai à loucura. Quando ele olha que tem que pagar e vê que os juros estão aumentando, é uma maluquice. Então o São Paulo deu uma travada. Você vê que o Caleri machucou. Quem fez os gols hoje? Silva. A realidade do São Paulo é essa, é se virar com o que ele tem. Os meninos, os jogadores que eram reservas, mas esses caras que vão jogando. Não vai ter o Caleri, não vai ter o outro, o Oscar machucou, o Lucas só voltou agora. Paciência. O Corinthians é o contrário. Aí você vê o Corinthians jogando na Sul-Americana, embora seja um grupo até forte do Corinthians, né? De times que poderiam estar na Libertadores, mas fazendo uma campanha ruim. E o São Paulo na Libertadores faz uma campanha segura, vencendo todos os jogos fora de casa, tem uma sequência excelente na competição, historicamente, também jogando partidas em série. Então, o que alguém quer mais? Assim, o que acha que dá para fazer mais com esse time? Dá para ser campeão? De repente pode ganhar alguma coisa, pode chegar a algum lugar, mas eu sinceramente, não vou dizer que eu não entendo, porque eu entendo. Eu entendo. Para mim é uma coisa deliberada de alguns setores, especialmente de jogadores que não gostam dele, ou porque não é amigo, porque não é da panela, porque gosta de um outro cara que poderia assumir que de repente é parça. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Porque o que foi feito, acho assim, qualquer profissional do futebol pode ser criticado, o Zubeldia não é diferente. Eu acho que ele não é perfeito, longe disso, tem os seus defeitos, erra eventualmente na montagem do time. Mas, por exemplo, uma coisa que eu canso de ouvir, escutei de novo semana passada, numa transmissão, num jogo de São Paulo aqui, jogo aqui do Brasil. Porque você vê, né? O Zubeldia não usou os garotos no início do ano. O São Paulo pegou os meninos e botou todo mundo na Copa São Paulo. O Zubeldia viajou lá para os Estados Unidos. Ele não pode levar os garotos, porque o São Paulo queria ganhar uma copinha. Ganhou a copinha. O preço os garotos aproveitáveis, digamos, mais prontos ali, mais maduros para jogar nos profissionais, não tiveram a pré-temporada. O Flamengo fez o contrário. Ele pôs na copinha o que tinha ali e priorizou o quê? Pegou os garotos e levou para os Estados Unidos, aqueles que o técnico escolheu. O zagueiro mesmo do Flamengo, João Vitor, que jogou agora a Copa do Brasil, o Flamengo pediu a CBF para não convocá-lo e poderia levar o Iago, que jogava com o Vitor Reis na seleção de base antes. O Iago foi jogar aquele sul-americano, né, que o Brasil levou goleada da Argentina, depois foi campeão. E o João Vitor, que é mais novo, tem 17 anos, foi para os Estados Unidos e é agora a primeira opção entre os garotos, tirando os outros zagueiros. Por quê? O técnico do Flamengo testou o garoto, conviveu com ele, treinou com ele, então sentiu confiança, manteve. O Zubeldia não teve esse tempo todo. Eu até acho que no Campeonato Paulista ele poderia ter aproveitado um pouco mais. Mas aí teve jogos acumulados e teve um momento que São Paulo jogou dia sim, dia não praticamente. E em Brasília, porque teve show aqui. Tudo isso não é culpa do técnico. Isso aí são escolhas do clube. Então a responsabilidade pelo não aproveitamento dos jogadores na medida que poderia ter sido aproveitado lá atrás, dos meninos do São Paulo, de Cotia, não é uma responsabilidade só dele.
Tem decisões do clube, tem decisões do técnico, tem uma série de situações. Mas as críticas são sempre direcionadas para o técnico. Parecia realmente uma campanha para derrubar. Sabe? Tem que derrubar o cara. Mas ele parece que é duro na queda. E está dando certo. E eu tenho certeza que o torcedor está bem satisfeito, né? Porque se o São Paulo cedeu um empate para a Aliança em casa, que foi ruim, mas a Aliança já eliminou o Boca, gente. E ganhou um jogo do Talheres na rodada passada, com um homem a menos. Foi lá e venceu o jogo com o gol do Hernan Barcos. Os acréscimos. O São Paulo hoje teve gol anulado. O São Paulo hoje venceu bem. Teve gol perdido embaixo da trave. Esse jogo hoje o São Paulo poderia ganhar de 4-0. Pelo gol perdido e pelo impedimento milimétrico, né? Nesse VAR aqui sul-americano também, que é um VAR bem questionável, né? Você não fica com muita convicção de se foi aquilo mesmo, se estava com o ombro na frente, não estava, mas enfim. Mas por detalhes, por milímetros, né? Tanto do gol perdido quanto do impedimento marcado do gol do Ferreirinha. Poderia ter sido 4-0, por exemplo, ou até mais, que se o São Paulo abre 2... São Paulo faz esses 2 gols, um perdido e o outro que não valeu, ele poderia virar o primeiro tempo com 3-0 e depois já teve uma expulsão. Poderia ter sido uma goleada. Sim. O placar foi pequeno pelas circunstâncias do jogo. Então, acho que, sinceramente, qualquer um agora fica questionando ainda, mas agora parou. Eu já vi gente que criticava, olhando pelo lado positivo, e aí comentando, não, mas lá no começo do ano, que foi o que eu falei agora, não usou os meninos, mas vem cá, campeão, qual foi a situação? Quais foram as circunstâncias? E geralmente não tem ninguém para rebater, sabe, para contra-argumentar. Vem cá, mas não foi bem isso. Geralmente, assim, é pancada. Olha, há muito tempo que eu não vejo uma campanha tão forte contra um técnico como aconteceu agora. E se fosse assim, resultados muito ruins, aí você fala, não, você está criticando que o resultado é ruim, o time joga mal. Mas não é o caso. Sinceramente, não é o caso. O São Paulo compete e perde pouco. Talvez se tivesse mais poderio ofensivo, se o Oscar tivesse sempre à disposição, o Lucas à disposição, o Caleri não se machucasse, talvez o cenário fosse outro. O São Paulo fizesse mais alguns gols e esses empates todos, alguns seriam vitórias do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Porque se criou uma narrativa que o São Paulo tem um super elenco, né? Eu não acho que o São Paulo tem esse super elenco todo que tem gente que acha por aí. Eu não acho que tem super elenco. Eu não acho. Acho que tem cada vez mais um negócio. Os melhores elencos são Palmeiras e Flamengo. Acho que o Flamengo tem até mais elenco que o Palmeiras. Eu gosto do time do Internacional. Sim. Quais outros times, assim? Eu não coloco esse time do São Paulo entre os melhores elencos do Brasil. Não coloco o Corinthians entre os melhores elencos, apesar de todo o investimento feito. Tem muitos times que são parecidos ali no elenco, né? Tem um pouco a mais, um pouco a menos. São Paulo tá nesse bolo aí, né? Acho que Palmeiras e Flamengo acima aí tem um bolo grande ali, que por um detalhe a mais, a menos, é melhor, mas tem São Paulo com o time completo. O 11 inicial é um time forte, pode ser competitivo, como disse o Mauro, pode ir lá brigar, como quase eliminou o Botafogo no ano passado, mas assim... Mas ele tem menos gente que outros elencos aí, e tá criando alternativas, tá se virando, né? Mesmo com desfalques. O Mauro falou muitas vezes sobre isso, né? De cada vez mais a gente tá caminhando pro cara só ver o time dele, né? Sempre teve mais ou menos isso, mas agora é muito direcionado, né? A comunicação atual é muito direcionada em qualquer área, não só no esporte, mas a gente tá falando do esporte, do futebol. Assim, o cara tem hoje um influencer do time, tem jornalistas que falam mais de um time, que é uma tendência da comunicação. Aí o cara só vai assistir as coisas relacionadas ao time dele. Ele vai ver os jogos só do time dele, ele vai ver o cara no YouTube que fala do time dele, ele vai ver o jornalista que fala mais do time dele e vai seguir na rede social quem fala do time dele. E aí ele acha que os outros não existem. Pô. Aí ele acha que o time dele é uma coisa espetacular, porque ele nem conhece o outro. Tem até uma outra situação que é muito comum. Isso acontece comigo toda hora. Por exemplo, eu faço uma crítica a um time que não é aquele pelo qual eu torço. O cara sabe meu time. Meu time é o Flamengo, ok? Eu faço uma crítica a alguma coisa, como eu elogiei agora o São Paulo, eu posso estar criticando um outro time. Aí o cara manda mensagem assim, fale do seu time. O idiota é tão idiota, um idiota comigo, que ele acha que o jornalista tem que falar sobre o time. Não, amigo, não é assim que funciona. A resposta que eu dou para esse idiota é, não me acompanhe, né? Mas ele sempre vai acompanhar, aqui ele vai estar sempre, porque ele precisa ouvir essas coisas. Mas é isso. Esse é um derivado disso tudo que o Bruno está falando. Isso gera intolerância, gera uma série de situações, né? Até porque muitas vezes, entre influências jornalistas, tem a agenda positiva. Sim. Tem os que são, de alguma forma, vinculados à diretoria, são amigos, uma coisa parecida. Parece que toda a contratação é brilhante. Exato, aí superestimam. Todos os garotos são geniais. Acontece em todos os times. Essa semana mesmo. Para citar o meu time, que fico mais até à vontade, já que eu estou falando desses idiotas. O pessoal do Flamengo lá, torcedores, reclamaram de uma falta na origem do pênalti que deu a vitória ao Cruzeiro. Eu não achei falta.
E falei desde o domingo, para mim não foi falta. Falei depois do jogo, não foi falta, para mim foi um lance normal. Aí quando veio ontem a imagem... Primeira vez na história, Sérgio, que o São Paulo consegue vencer as 3 primeiras partidas fora de casa. Isso nem nos times campeões da Libertadores conseguiram tal feito. Eu queria que você falasse de como esse time guerreia em campo, como é que ele busca até o último minuto o resultado. Uma grande atitude, uma mentalidade muito forte, porque encarar o jogo de uma forma muito séria em qualquer campo, e eu acho que essa é a diferença. Tem sido assim que a equipa se tem mentalizado em cada jogo, tem entrado em cada jogo com uma mentalidade vencedora, seja qual for o adversário. Eu acho que tem sido a diferença, por isso daí também os resultados começam a aparecer. Foi pouco, porque o São Paulo merecia hoje ter uma goleada histórica no Allianz ali. O foco é o Palmeiras. Porcada, pode esperar. A sua hora vai chegar. E é fato, né? Tivemos gol errado, bola na trave, o gol anulado, tivemos de tudo e o São Paulo foi superior ao Allianz Lima, do primeiro minuto ao segundo minuto. Chupa a porcada, chupa todo mundo, porque os secadores de plantão, os 1000 graus da vida, não esperavam uma atuação tão boa e bonita que nem foi o São Paulo. O Rei das Américas voltou, o campeão de campeão do Brasil, o maior, o time que tem mais título mundial das Américas, o time das Américas do Brasil, o time que é tudo nesse país aqui, voltou. Fomos lá e pá, acabou, e nós ganhamos o jogo, facinho. Isso aí é uma coisa boa, Sussi? Claro que é. São Paulo 2, Aliança Lima 0, e fora o baile. Parabéns ao São Paulo Futebol Clube, parabéns ao Zubeldia, parabéns aos jogadores e parabéns à torcida também, que foi longe pra caramba, né? Fábio, camiseta pesada, tá lá, os caras foram muito longe lá e não é fácil jogar lá em Lima, né, Bruno? Mas enfim, São Paulo 2, Aliança Lima 0. E foi pouco. O que se esperava do Zubeldia na Libertadores, ele está entregando, mesmo diante de adversidades, mesmo precisando se adaptar e adaptar o time a isso. Ele encontrou formações diferentes e encontrou uma boa estratégia para atuar fora de casa. E como você falou, né, Felipe? Pela primeira vez na história, o São Paulo, que é muito tradicional em Libertadores, conseguiu vencer as 3 como visitante na fase de grupos. E isso diz algo. Isso diz que o trabalho do Zubeldia também tem seus méritos. Zubeldia que sai fortalecido em um São Paulo cada vez mais cascudo na competição continental. É curioso como existem jogos em que um gol transforma tudo o que está acontecendo, né? O gol do São Paulo foi aos 34 minutos, alguma coisa assim. Até então, o jogo era ruim como jogo dos dois times. E o Aliança Lima tinha um pouco mais de organização para jogar do que o São Paulo. O São Paulo me pareceu um pouco largo demais, os jogadores distantes. Aí sai o gol. Não dá para dizer que é um gol casual, nem um gol circunstancial, mas é um gol que, vamos dizer, comprova que a sorte soprou para o lado do São Paulo e o futebol é feito desses momentos também. E aí tudo se inverteu. São Paulo se organizou, se posicionou. Foi o Aliança Lima que passou a jogar com as linhas muito distantes. O São Paulo teve a oportunidade para fazer mais um gol, pelo menos mais 2, talvez. E se colocou como o time que jogava com mais clareza. E aí, no segundo tempo, com mais espaço e com inteligência, conseguiu acertar uma jogada e venceu por 2-0. Quem criticava demais a comissão técnica, até pedia a cabeça do Zubeldia, dizer que esse treinador não tem capacidade para dirigir o São Paulo, agora tem que tentar digerir, entender e talvez até explicar, no caso de alguns que trabalham com isso, como que esse time venceu todos os jogos fora de casa na fase de grupos da Libertadores sem sofrer nenhum gol. Porque, o resultado muitas vezes é soberano em determinadas análises para determinar coisas ruins. Ele com menos frequência é utilizado para determinar coisas boas. E no caso da campanha do São Paulo na Copa Libertadores, está aí o resultado soberano, algo que nunca tinha acontecido, vitórias nas 3 partidas como visitante. Vamos ouvir a nossa assistência, teve inclusive o gol que a gente já viu do Ferreirinha anulado, que seria outra assistência dele. André, vamos lá, o São Paulo vence, a gente já falou da questão matemática, um time que passa por uma sequência de invencibilidade importante e tendo desfalques. Mas nas adversidades surgem soluções também. A gente viu aí o Alves, a gente viu aí
o André Silva, a volta do Lucas. Quanto esse período, lá na frente a gente pode olhar e falar, poxa, que curioso, né? Naquele momento o elenco que podia dar uma afundada, o grupo ter dado uma afundada, até se fortaleceu criando um repertório para jogar nas diferentes competições. E são perdas de jogadores que fazem papéis fundamentais, né? Naquilo que a comissão técnica queria fazer com o time do São Paulo. E, assim, eu atribuo muitas das críticas de um período que parece estar ficando para trás, pelo menos sendo aliviado com a boa fase, quando o São Paulo empata no Campeonato Brasileiro, seja no Morumbi, seja fora de casa. Eu acho que as críticas elas são mais pesadas do que deveriam, porque elas partem daquele mesmo lugar em relação a pessoas que acham que esse treinador não deveria estar na posição em que ele está. Mas todos os times oscilam, a gente viu o Flamengo oscilar, a gente viu recentemente o Palmeiras perder em casa para o Bahia. Não estou querendo dizer que o São Paulo está no nível dessas equipes. O que eu quero dizer é que a coisa não é certamente tão preocupante, tão negativa quanto parece ou quanto é mesmo na cabeça de algumas pessoas. Agora, o André, por exemplo, é um jogador cujo potencial sempre foi identificado. André, desculpe. É ele? Não, Alan Franco chegando na zona mista vai começar a rolar. Vamos ouvir Alan Franco, zagueiro do São Paulo. O Rafael já estava recuperado, aparentemente estava tudo bem, mas você virou pro banco e falou, pede pro Jandrei continuar aquecendo. E aí o nosso narrador, o Vinícius, falou assim, isso é que é ter uma visão geral do que está acontecendo e ter a experiência de saber que a qualquer momento o Rafael podia cair novamente e ter que sair do jogo. Você percebeu que era hora de manter o Jandrei ali pronto para qualquer eventualidade? Boa noite primeiro. A verdade é que eu falo sempre para todo mundo, estar preparado por qualquer coisa que pueda acontecer dentro do campo. Havia acontecido isso com o Rafael e eu estava preocupado por ele, porque foi uma caída muito forte. E, gente, a gente já passou uma coisa com o Nacional, né? E eu, quando vi que ele caiu, eu já comecei a chamar aos médicos, todo mundo, para vir atender ele, porque me preocupa. Então, mesmo assim, ele falou que estava um pouquinho malhado. Então, eu falei para o Jandrei que continua aquecendo, porque podia acontecer qualquer coisa. Mas depois ele deu segurança para a gente e falou que não, que estava bem, que só foi uma pancada forte e nada mais. Mas sempre tem que estar todo mundo atento e preparado para qualquer coisa. Eu sei que a vitória é de todos, mas 3 jogos fora de casa na primeira fase é inédito. Você nunca perdeu um jogo de Libertadores em 2 anos com a camisa do São Paulo. E mais, nesses 3 jogos não teve nenhum gol sofrido. Queria que você tentasse destacar tudo isso num torneio que você conhece tão bem, que você sabe que é tão complicado e tão difícil. Muito feliz por tudo isso que está acontecendo na minha carreira, agora no presente. Então eu continuo trabalhando, como eu vinha trabalhando faz tempo já, aproveitei a oportunidade, então seguir trabalhando, agradecer a Deus por o momento e por cada oportunidade que a gente tem e sempre tentando dar o melhor, né? A gente sabe que a Libertadores é uma competência que todo mundo quer ganhar, quer sumar pontos por lo que ela transmite e o importante que é a Libertadores. Mas a gente sempre se prepara da melhor maneira para tentar fazer o melhor e sabendo que São Paulo sempre competiu da melhor maneira nessa competição. Então a gente sempre se prepara bem e tenta fazer o melhor para ficar com os 3 pontos sempre, tanto fora de casa como em casa. Mas a gente sempre continua trabalhando da mesma maneira e com a mesma humildade. E o gol quase saiu, né? Ela pegou na trave ali, o goleiro ficou esperando sua definição, aí por capricho pegou na trave. Sim, quase. Aí o Castillo me puxou um pouco do ombro. Mas em qualquer momento vai chegar e eu acho que vai ser num bom momento, assim que também contente por isso. E uma última, hoje o São Paulo subiu assim que acabou o jogo, uma foto sua com o André Silva, um abraçando o outro. E eu conversei com o André Silva na concentração ontem, e ele também falou, aquilo foi de jogo, a gente discute, a gente quer ganhar e saímos de lá, já não rolou mais nada. Mas essa foto hoje voltou aquele assunto. Tá tudo legal, tudo tranquilo, né? Gente, eu acabei de falar isso. A gente tem um grupo maravilhoso, um grupo trabalhador de pessoas muito humildes e pessoas muito boas. A gente nunca teve um clima ruim, isso vai acontecer, é do jogo, eu vou cobrar, eles vão me cobrar. Então, foi um momento assim
um momento, porque a gente empatou o jogo quando tinha para ganhar. Então foi um momento tão ruim que se deu assim, mas esse é o cobramento para melhorar o time, é o cobramento para todo mundo melhorar. Não é que a gente brigou nem nada, a gente entrou no vestiário e se pediu desculpa, são coisas que acontecem no jogo. E eu, como falo para todo mundo, eu sei que sou chato, mas eu sempre tento fazer o melhor e de minha voz também falar da melhor maneira para meus companheiros dentro do jogo. Mas é meu jeito, é a minha personalidade. Então eu quero que a gente deixe de falar disso, porque esse grupo é uma família muito hermosa, cheio de gente com uma personalidade muito boa e gente muito boa. Então a gente está bem e vai continuar por esse caminho que está acontecendo muitas coisas boas. Ponto final nesse assunto. Vai para casa, vai descansar. Valeu, obrigado, valeu. Alan Franco, então, Mota, daqui a pouquinho outros jogadores do São Paulo vão passar aqui pela zona mista. O São Paulo comemorando muito essa terceira vitória fora de casa, esses 10 pontos e agora aquela torcidinha de leve para o Tajeres na quinta-feira, para matemática classificação já acontecer sem os 2 jogos que ainda vão ser realizados lá no Morumbi. Tá certo, Mota? Valeu, Edu. Então tá aí, pessoal, foi os comentaristas debatendo aí a vitória do São Paulo 2-0 sobre o Alianza Lima. Agora vamos trazer aí as estatísticas da partida. Posse de bola, o São Paulo teve 53, o Alianza Lima 47. Gols esperados 0,97 do São Paulo, 0,24 do Alianza Lima. Total de chutes 13-10 para o São Paulo. Chutes no gol, aqueles que vão certeiro, 3-1 para o São Paulo. Chances perigosas, 3-0 para o São Paulo. Escanteios 4-3 para o Alianza Lima. Impedimentos, São Paulo teve 5, Alianza Lima 1. Passes completos, 394 do São Paulo, 336 do Alianza Lima. Então tá aí as estatísticas da partida, da vitória do Tricolor, 2-0 sobre o Alianza Lima. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo.